Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho contar uma novidade super bacana para vocês. É que agora eu faço parte do time de criativas da Janice Dark Arte em Papel, uma designer super talentosa e criativa. E nesse mês de junho ela lançou uma nova coleção chamada de Lovely Collection. É um kit digital bem alegre e colorido e que é bastante versátil também, pois se adequa para diversos temas de projetos. Ele é composto por 5 papéis A4 e 11 elementos decorativos, que para serem recortados vocês podem utilizar o recurso de Print and Cut da Silhouette ou recortar à mão livre mesmo com uma tesoura. E aqui estão as 5 padronagens diferentes dos papéis. São estampas belíssimas e que, como eu falei, elas são atemporais, uma vez que você pode adequar para diversos trabalhos, para diversos projetos com temas diferentes, e não apenas para o Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim, por exemplo. Para imprimir o kit é muito fácil, basta você utilizar o próprio software de visualização de fotos do Windows, e daí você clica no ícone da impressora que fica no canto superior direito da página. E então será aberta a caixa de diálogo de impressão. Daí é só você definir os parâmetros que você deseja, escolhendo desde a orientação do papel, tamanho, marcando a opção página inteira para que a imagem seja impressa no tamanho real e ajustar, selecionar, preencher a página para que toda a folha seja impressa com a arte sem deixar bordas no papel. Depois é só clicar em imprimir e pronto. E se você preferir, você também pode utilizar o software da Silhouette Studio para imprimir sua arte ou até remanejar a imagem editando o tamanho antes da impressão. Então, primeiro você clica no botão Abrir janela de ferramentas de página para escolher o tamanho da folha que será impressa. E aqui em tamanho da mídia é só escolher a opção A4 e alterar a orientação da página caso deseje. Depois é só você abrir a pasta onde estão salvos os arquivos do seu kit digital, deixando a janela minimizada. E então é só escolher a arte que você deseja imprimir e clicar com o botão esquerdo arrastando até a área de trabalho do Silhouette Studio e soltando o botão apenas quando aparecer essa barrinha de carregamento. Após alguns segundos, o arquivo será transferido para a área de trabalho do software. Então é só arrastá-lo até a caixa de impressão da folha e depois clicar em Arquivo e Imprimir ou simplesmente Ctrl P. E usando o software da Silhouette, você pode redimensionar seus arquivos para imprimir no tamanho que você desejar, como eu fiz com esse card, por exemplo, imprimindo no tamanho A4. E finalmente, para montar a estrutura do mini álbum de acetato com saquinhos de CD como miolo, como este modelinho que eu já mostrei antes aqui no canal, porém dessa vez eu resolvi diferenciar um pouco, escondendo as argolas laterais que particularmente eu não curto muito. Eu me inspirei em uma estrutura de um projeto feito pela Lelé, do canal Scrapspace da Lelé. Eu vou deixar o link nos cards para vocês conferirem o modelinho que ela fez. Para criar a minha versão, eu peguei uma folha de A3 de acetato transparente de 30 micras e cortei com altura de 14 centímetros, preservando a largura de 42 centímetros do tamanho do papel A3. E nesse pedaço do acetato eu fiz algumas marcações com a caneta permanente para criar 4 vincos verticais, um em 15 centímetros, o outro em 19 centímetros, o terceiro vinco a 34 centímetros e o último a 38 centímetros, onde nos primeiros 15 centímetros correspondem à capa, o segundo vinco com 4 centímetros é da primeira lombada, depois mais 15 centímetros do fundo e por fim, essas duas lombadas aqui com 8 centímetros eu dividi ao meio com 4 e 4 centímetros para fazer as lombadas laterais. Para facilitar, primeiro eu fiz as marcações com uma caneta permanente e agora eu criarei os vincos com a ajuda da base de vinco e de um boleador de 2 mm para demarcar melhor o acetato, uma vez que esses vincos, esses sulcos da base de vinco vão facilitar bastante o processo. E vejam como o vinco fica perfeito, o que facilita bastante na hora da gente dobrar. Criados os vincos, então agora eu irei colorir o meu acetato usando essas impressões que eu fiz em uma folha de vinil transparente. Então é só remover os liners de proteção e colar no acetato para decorá-lo como se fosse uma transparência, que aliás é uma boa opção caso você prefira,
Eu optei por esse recurso porque eu acho que a espessura do acetato da transparência é muito fina para uma estrutura de álbum. Antes de aplicar o vinil com as impressões, eu passo um pedaço de papel com álcool para remover as marcações que eu fiz com caneta permanente e também para limpar um pouco mais, desengordurando o acetato. Para fazer a aplicação, basta remover uma pequena parte inicial do liner de proteção, criando uma dobra no fundo para facilitar a sua remoção gradual. Com isso, basta você colar uma parte do vinil no acetato e depois vir alisando com um paninho, um papel ou uma espátula, enquanto que ao mesmo tempo você vai removendo o liner de proteção. Esse método irá evitar a formação de bolhas na sua peça. E vejam só como o resultado fica bem legal. E assim, seguindo os mesmos passos, eu vou continuar estampando todas as outras faces da estrutura do meu mini álbum. Depois de pronta a minha peça, ficou assim decorado o acetato da estrutura do álbum. Agora eu irei arredondar as bordas do acetato para dar acabamento e não machucar, usando a cornet chomper com um arredondamento de 1/8 de polegada. E olha como fica bem mais delicado, além de seguro também. Feito isso, é só a gente fazer as dobraduras nas demarcações dos vincos. Porém, para facilitar, antes de fazer as dobras, eu irei criar os furos da lombada para inserir as argolas que prenderão o miolo do álbum, que, como eu mostrei antes, serão esses saquinhos de CD. Já as argolas que eu vou utilizar medem 3 centímetros de diâmetro e a minha lombada tem a largura de 4 centímetros. Então, eu preciso que a distância entre o vinco e a argola tenha 0,5 centímetro em cada borda. E seguindo a direção dos furos do saquinho do CD, que será o miolo, é mais ou menos nessa direção que eu farei os furos. Então, com uma caneta permanente, eu marco 3 centímetros da base inferior até onde será o primeiro furo, e o segundo furo também terá distância de 3 centímetros a partir da base superior da estrutura, sempre respeitando os 0,5 centímetros laterais das lombadas. E para fazer os furos da lombada, eu vou usar a Big Bite, uma vez que o alcance dela a partir das bordas é muito maior do que o da Crop-A-Dial, como eu já mostrei em um vídeo anterior aqui no canal. Agora é só montar a estrutura dobrando os vincos para o mini álbum ganhar vida. E depois de ter feito as dobras, só então eu resolvo acrescentar um detalhe a mais para dar acabamento e reforçar a estrutura, aplicando esses ilhoses coloridos nos furos da lombada para combinar com o colorido da coleção. Uma vez escolhidas as cores, é só aplicar os ilhoses com a ajuda da Big Bite usando a configuração C3. E olhem só que lindo esse colorido da lombada. E agora o próximo passo é só a gente vir com a argola e passá-la pelos ilhoses, inserindo uma perninha por vez de fora para dentro do álbum, de modo que o fechamento da argola fique na parte interna. Daí é só fazer o mesmo nos furos de baixo e tá pronta a sua estrutura. Agora é só vir com o miolo, inserindo os saquinhos nas argolas, encaixando-os em uma argola por vez, e assim seu mini álbum ganhará vida. E para fazer o fecho do álbum, eu vou usar esses mini velcros adesivos. Esse daqui tem 1 centímetro de diâmetro. E eles são super práticos para produção de fecho, gente. Basta você colocar em uma face, depois colar o parzinho do velcro por cima e fechar para que eles fiquem na mesma direção e funcionem direitinho. E assim eu já tenho a estrutura do mini álbum pronta. Como a parte externa do álbum já está decorada, eu farei a capa dele na primeira página do álbum e irei introduzi-la nesse primeiro plastiquinho, que eu irei remover essa fita de proteção lateral para deixar o álbum mais clean.
Daí eu trago agora os elementos em vários tamanhos que eu recortei do kit digital com a ajuda do recurso de Print and Cut da Silhouette, mas vocês também podem cortar tranquilamente de forma manual usando uma tesoura, porque as figuras do kit vêm com essa margem em volta, que facilita bastante o recorte com a tesoura. Daí eu venho com a primeira página, que será a contracapa, com um tamanho de 12,5 cm de largura por 12,2 de altura. E aqui no saquinho onde ela será inserida, eu irei remover essa tirinha de proteção lateral para trazer mais transparência ao álbum. Agora eu irei montar a decoração da capa nesse papel que eu vou rifar um pouco de pigmento perolado para trazer esse leve brilho. Para criar um fundo no meu cenário, eu colo essa toalha rendada com a ajuda de uma cola em fita. E agora sim eu venho com os elementos que eu acrescentei o detalhe de brilho, passando um pouco de relevo transparente sobre algumas áreas deles. E assim eu crio um layout bem clean, com poucos elementos, uma vez que a capa do álbum já está decorada com as impressões. E agora sim, tá pronta a capa do meu álbum, a contracapa na verdade, que será introduzida nesse primeiro plastiquinho para ficar aparecendo na transparência da capa do álbum. Agora é só inserir esse plastiquinho na estrutura e preencher o seu álbum da maneira que você preferir, inserindo mais saquinhos, intercalando com folhas de papéis cortadas no tamanho dos plásticos ou ainda acrescentando fotografias diretamente nas argolas do álbum. E as fotos também podem ser recortadas de modo a serem introduzidas nos saquinhos. Eu espero ter trazido alguma ideia e inspiração para a utilização dos kits digitais de vocês e trazido alguma inspiração para a criação dos seus mini álbuns. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de me contar aqui nos recadinhos. Gratidão a todos pela companhia, eu te espero no próximo vídeo, hein? Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!